dentro, e acho que essa é a grande virtude também da minha pessoa para esta candidatura. Alguém muito feliz neste momento de vida, um filhote de 2 anos e meio e prestes a ser pai entre um mês, mais ou menos. Alguém que gosta Ainda muito... bem que não é dentro de uma hora, não é? Vamos ver. À partida não, deixa que não. Seria inédito. Pronto, sempre muito ligado ao associativismo. Tenho 33 anos, já com um percurso profissional que me orgulha bastante. E pronto, e venho para aqui para acrescentar valor com o propósito de melhorar a Praia de Mira enquanto freguesia. Oh Pedro, como é que é a sua ligação ao mar e à segurança das praias moldou a pessoa que é hoje, no fundo? É assim, a ligação ao mar é muito forte, como quase todas aquelas gentes da Praia de Mira, o passar no carro, o ir ver o mar à capela, ou passar ali à entrada do pé na areia, acabamos por ter aquela mística de estar próximos no mar. Muitas vezes somos a malta da praia acaba por ser os que menos usam e desfrutam da sua própria praia. A forma de moldar esta parte da segurança acho que acaba por ser, não é só a pessoa que sou hoje, não é só moldada de acordo com essa parte da segurança, é todas as experiências boas e menos boas que têm ocorrido ao longo do meu percurso, principalmente profissional e associativo, e que tem-me dado ferramentas para agora também abraçar os desafios. A Adamastor é uma associação muito, aliás, bastante reconhecida pela comunidade. De que forma é que a sua experiência como fundador e presidente o preparou para liderar uma junta de freguesia? Que é o que pressuponho que vai ser, não é? Exatamente, claro. Não valeria estar nesta corrida se não fosse a pensar e com confiança de ganhar estas eleições. Em questão da Adamastora, obrigado pelo elogio. Efetivamente, nós sentimos esse apoio e esse reconhecimento da comunidade. E há uma das coisas que eu quero salientar, que é o grande segredo desse reconhecimento, e que invoca muito o que é a minha maneira de estar na vida, que é, uma coisa é o associativismo, outra coisa é a política. E muitas vezes no associativismo o que acaba por manchar as associações ou fazer com que não avancem e não serem tão reconhecidas, acaba por ser a introdução da política nisso. Eu, embora tenha os meus pensamentos, apoio as pessoas que apoio, não deixo de trabalhar e procurar as soluções com quem tenho com as entidades competentes. Recordo-me só qual era a segunda parte da... Não, é a questão que, portanto, com a sua forma e a sua experiência como fundador da Adamastor, que, portanto, e presidente também da mesma, o preparou para liderar uma junta de freguesia, não é? Sim, o fundar uma associação é sempre um desafio, principalmente quando não se tem experiência. Nós éramos um grupo de amigos que éramos nadadores salvadores, praticamente todos, tirando uma pessoa que era uma rapariga que era só bombeira, e montámos aquilo do zero, muito à nossa custa, muito a pesquisar, fazer os regulamentos com muitas pesquisas, depois o ir contactar as entidades, tanto a Câmara como a Junta de Freguesia, para nos apoiarem neste processo, ou seja, fez com que nós fôssemos disruptivos durante o nosso o dia a dia. Claro que isto não é um trabalho só meu, porque certamente que se fosse só eu, nós não tínhamos chegado ao patamar que chegámos. Foi um trabalho de equipa, em que participou muita gente, muitos deles ainda continuam a participar, mesmo após estes 8 anos, e pronto, e vai dar ferramentas certamente, não só à Adamastor, mas tudo o que se aprende no associativismo, acho que acaba por ser muito completo para depois liderar projetos de causa pública como estes. Sem dúvida alguma. Eu quero aproveitar para lembrar os nossos ouvintes que se vão ligando que estão a assistir a mais uma emissão de grande entrevista, desta vez com Pedro Mourins, candidato à Junta de Freguesia da Praia de Mira, nas autárquicas 2025. Quero enviar também as boas noites para o Joaquim Rodrigues, que está por lá. O Filipe Ferreira, boa noite para o Filipe, ele diz boas noites a todos. Um grande abraço ao Pedro, um novo amigo que ganhei. Portanto, já está aqui a ter elogios. Podem continuar a mandar os vossos elogios para o Pedro, com certeza que ele vai gostar. Pedro, o que é que o motivou a aceitar o convite do Partido Socialista? Essencialmente acreditar no projeto e na pessoa que o lidera a nível do nosso concelho.
Apoio o Francisco no seu percurso político, desde que se candidatou à Junta de Freguesia da Praia de Mira pela primeira vez. Na altura, por uma relação que tinha de amizade com ele, que vinha da JS, mas depois, nesse primeiro mandato, ele conquistou-me a nível com demonstração de trabalho. No segundo mandato, reforçou essa confiança, não só a minha, mas de toda a população. E este terceiro mandato aqui, assim, a Praia de Mira está notoriamente mais... Está uma terra melhor, mais limpa, e dentro do que tem sido as competências da Junta de Freguesia, nota-se que o Francisco tem capacidade de liderança, de comunicação, e com outras ferramentas podemos alvejar outros projetos. O que esta tudo isso que confiança motivou, então? principalmente isso, a confiança que tenho no projeto do Francisco, a capacidade que eu sei que também tenho individual e principalmente para depois captar outras pessoas para estar bem rodeado, também de estruturas que sempre acabaram por acompanhar, dá tudo confiança para que nós entremos num projeto que é sólido e que pode acrescentar valor à nossa terra. Tente-nos explicar como é que um candidato vindo de um percurso associativo poderá fazer a diferença num contexto político partidário, neste caso. Então, onde é que poderá fazer a diferença? Então, eu acho que uma pessoa, qualquer cidadão que esteja no associativismo está por uma causa maior do que é os seus interesses pessoais e individuais, e isso marca logo a diferença sobre o que é que são as pessoas que estão envolvidas no associativismo. Muitas vezes abdicando do conforto da sua casa, abdicando de estar com amigos e familiares, e acaba por se ganhar outros amigos, e acaba por estar mais inserido na comunidade, a trabalhar para a comunidade. Eu acho que isso faz toda a diferença. A nossa entrega, os valores que nós vamos adquirindo de trabalho de equipa, de começar a escutar, desenvolve-se muito o sentido de escuta, porque ninguém é dono da verdade, mas toda a gente tem uma opinião, e temos que chegar a entendimentos. Todas essas características faz com que os perfis associativos sejam perfis muito válidos para desempenhar muitas funções. Neste caso concreto, para a Junta de Freguesia, acho que a entrega à causa pública acaba por ser a cereja no topo do bolo, porque é o dar continuidade. No meu caso concreto, também sou fundador da secção de desporto do Centro Cultural Recreativo. Agora fundámos em 2023. Temos feito a dinamização do futebol praia e dos eventos de futebol 3x3. E no meu caso em concreto, eu sinto que o meu percurso associativo foi positivo e que agora, com uma junta de freguesia, consigo fazer mais e melhor, porque já tenho a visão, já provei que sou uma pessoa empreendedora, que sou uma pessoa dinâmica, e agora, tendo ferramentas para efetivamente começar a melhorar várias áreas da freguesia, acho que o meu perfil se encaixa no que é necessário. Com certeza. Boa noite também para o Mauro Seissa, que envia as boas noites e manda um forte abraço ao Pedro e ao Jorge também. Obrigado da parte que me toca. O Miguel Varandas, boa noite também para o Miguel. Olivia, boa noite a todos. Diz ainda: Pedro, és uma pessoa íntegra com valores bem vincados. Demonstras bem para o que vens. Orgulho de conhecer melhor e orgulho de dar a cara por ti. Tens todo o nosso apoio. A Maria José também envia as boas noites para o Pedro. Portanto, podem continuar por aí a enviar as boas noites para o Pedro, que eu vou-lhe transmitindo. Boa noite também para a Marisa Santos, que envia as boas noites para a Rádio Mira e para o Pedro também. Beijinho para a Marisa, há muito tempo que não a via por cá. Pedro, qual é a melhor, como é que considera, ou qual considera ser a maior força que traz consigo para esta candidatura? Ao dia 2, eu digo ao dia 2 porque, como eu estava a dizer, quando sentia-me um perfil muito capaz para liderar este projeto. Hoje, depois de fechada a equipa que irá estar comigo a trabalhar nos próximos 4 anos, sinto que essa é a grande força da minha candidatura. É a minha equipa. Uma equipa heterogénea, com pessoas que tocam todos os setores a nível da parte profissional, desde a saúde,
desde a segurança, desde muitos perfis associativos, muitos perfis que têm dado muito à nossa comunidade, mesmo a nível de representação da freguesia, porque a freguesia, embora seja Praia de Mira, não é só Praia de Mira, tem a Videira do Sul, tem a Barra, e nós temos perfis para representar essas localidades com grande valor, e que também têm feito muito, e a caminhada também é longa, para representar as suas localidades. E é sempre um orgulho tê-las no meu projeto. Claro. Boa noite também para o Manuel Sérgio, que envia as boas noites para todos e diz ainda que o Pedro é a melhor opção. Pedro, se tivesse de imaginar a Praia de Mira daqui a 10 anos, que imagem gostaria de ver concretizada, assim de repente? Então, assim de repente, eu já há algum tempo que eu ando na rua a falar com as pessoas, e acho que olhar daqui a 10 anos para a freguesia da Praia de Mira, temos que falar aqui isto um bocadinho por blocos, porque as necessidades são completamente dispares. E eu acho que temos que ir aos básicos dos básicos, que é Barra de Mira precisa de saneamento, precisa de passeios e de segurança rodoviária. 10 anos. Eu espero bem que não seja tanto. Isso que me estou a admirar, não é? Mas quando nós estamos aqui a almejar há 10 anos à frente, se daqui a 10 anos isto não tiver feito, será vergonhoso para o próprio Conselho. Indo para a Videira do Sul, de uma vez resolver, sei que já têm sido dados os primeiros passos, mas de uma vez que isto não pare por aqui e que se faça o plano urbanístico e que se resolva também os problemas de saneamento. Na Praia de Mira, propriamente dita, nós falamos muito de turismo, mas temos que criar as condições para ter o turismo. E hoje não temos condições logo por uma razão, que é a parte do estacionamento. Muitas pessoas vêm ao fim de semana, entram e saem da praia sem conseguir parar o carro. E muitos que param acabam por levar multas, porque, como é normal, não respeitam as regras e a autoridade tem que atuar. Estes aqui assim são as principais coisas que eu gostaria de ver, não só daqui a 10 anos, mas rapidamente. Por exemplo, também a exploração da Barrinha. A Barrinha não pode continuar, acho que é o grande ponto de diferenciação de tudo o resto. Aquela zona toda envolvente ser reestruturada. Temos um palco que tem casas de banho que não são inclusivas. Foi uma grande obra há uns anos atrás, mas que hoje tem que ser adaptada. Entre outras coisas, estas aqui e também não são estruturais. Estes são problemas estruturais. Não pode esquecer, então... A creche e o lar de idosos é transversal a toda a freguesia, e a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia e, neste caso, as JUPAs têm que se sentar à mesa para arranjar uma solução para isto. Exatamente, mas está a esquecer aí algo, digo eu. Portanto, daqui a 10 anos vamos esperar também que esteja a 49ª bandeira azul. E não só, eu até lhe digo mais, que é, nós para o ano, eu faço votos que nós tenhamos a 3ª bandeira azul na freguesia da Praia de Mira. Eu não me quero pôr a adivinhar, mas provavelmente será com a Praia Fluvial, não? Exatamente. Com certeza. Boa noite. Tudo indica que sim. Boa noite, não, já cumprimentei as pessoas que estão por aqui, simplesmente o Joaquim Rodrigues diz que é pena não haver mais rádios locais a dar voz aos candidatos locais. Parabéns à Rádio Mira, obrigado pela parte que me toca. A Marisa Santos diz que a Barra de Mira precisa de ti. Portanto, de ti, logicamente, Pedro Moreira. Vamos dar continuidade então aqui à nossa entrevista barra conversa, como eu lhe gosto de chamar. O que é que o Pedro gostaria de mudar em relação ao presente e o que não pode de forma alguma perder-se? Não sei se me fiz entender. Eu vou responder, se não for bem ao encontro do que pretende, depois reformula-se. O que eu gostaria de mudar, se eu pudesse, ou seja, se eu tivesse uma varinha mágica que pudesse mudar já alguma coisa, seria a dinâmica entre a coesão social da Praia de Mira, a nível de relações. Lutamos muito, todos dizemos, todos colocamos as bandeiras que somos os maiores apoiantes da Praia de Mira, mas isso tem que ser cultivado, tem que ser visto nos atos,
tem que ser visto, por exemplo, nesta campanha que está a acontecer para as autárquicas. Temos que estar todos unidos, porque isto agora é uma caminhada, mais um mês e pouco, mas depois temos 4 anos. E nesses 4 anos temos que trabalhar, e temos que trabalhar todos. Isso era a principal coisa que eu mudava, era que se deixasse muitas politiquices, que acaba por infiltrar-se muito no que é a nossa sociedade, nas nossas terras que são pequenas, e que conseguíssemos criar e construir projetos todos. Depois, o que nós não podemos de todo perder, eu diria, a nossa identidade cultural. E quando especificando, a Arte Chábega, tudo indica, a tendência disto é menos mão de obra, aumento de custos, menos rentabilidade, e mais tarde ou mais cedo termina. Tem que ser criadas medidas para que isto não aconteça. Eu acho que vai chegar a um ponto em que o próprio Conselho vai ter que pagar para que isto aconteça, porque é uma coisa turística. Nós podíamos ser capital da Arte Chábega. Nós temos que preservar a identidade através da promoção do nosso artesanato. Os abanicos, por exemplo, que é uma coisa eu não sei fazer, provavelmente muitos poucos da minha geração e das gerações que me seguem vão saber fazer um abanico, mas é uma coisa que é super interessante, super em conta e que se fazia de forma regular por muitos dos nossos artesãos, muitos dos nossos hoje já mais velhinhos. E pronto, todas essas coisas têm que ser. A identidade cultural é importante manter. Claro, já agora deixe-me enviar aqui um grande abraço para o João Jesus, também, uma vez que está a falar na artesão. Um excelente exemplo. Exatamente, um grande abraço para ele também, se estiver por lá. Se não estiver, com certeza que ele vai ver mais tarde. A Marisa Santos, obrigado por essas palavras amigas. A Marisa Santos diz que já tinha saudades minhas e diz que sou bem-vindo. Obrigado, Marisa, por essas palavras amigas. António Veríssimo, um grande abraço também para o António Veríssimo. Ele diz boa noite e diz ainda que é com imensa satisfação que vejo o meu amigo Jorge a regressar à sua atividade preferida, que é fazer rádio. Grande abraço e grande sucesso aos dois. Obrigado, António Veríssimo. Já agora aproveito para dizer que eu estive por aí pela Festa da Panela, só no momento em que o Veríssimo não estava por lá. Anabela, boa noite para a Anabela. Ela envia as boa noite para todos também. Diz que estão muito bem nesta entrevista. Força, Pedro. Acredito que serás um ótimo seguidor para a continuidade de um bom trabalho. Pedro, estamos quase a meio desta conversa. Sabes que eu ia dizer no fim, não, a meio. Considera que a freguesia tem sabido aproveitar o seu potencial turístico ou haverá ainda muito por fazer? Eu sou alguém que me considero ambicioso e embora há coisas muito bem feitas neste momento, mas eu acho que estamos longe do nosso potencial. Temos eventos internacionais a virem para escolherem a nossa localidade. Certamente se lhes será dadas as condições que têm e bem, e passo a motonáutica. Temos agora vai em 2027 vai haver o encontro dos minis, mas eu questiono, temos a passagem de ano, que já tem sido um marco, mas que sempre tivemos eu lembro-me de ser garoto, e a passagem de ano sempre foi forte, não era um evento nacional, mas a Praia de Mira enchia, o comércio, principalmente noturno, sempre encheu. Eu acho que nós não aproveitamos o nosso potencial porque podemos dar muito mais. Temos um potencial a nível de ambiente, de caminhadas e assim, e não temos as coisas bem tratadas para que as pessoas venham e tenham vontade de vir ainda mais vezes. Temos o potencial da Barrinha, começou agora com outras ideias e já dei pessoalmente, porque não tenho problemas nenhum com isso, dei pessoalmente os parabéns ao Executivo, dei nas redes sociais os parabéns ao Executivo pela obra da Praia Fluvial, uma boa obra. Tem, claro, como tudo, tem coisas a melhorar, tem outros pormenores a acrescentar, é uma obra que tem que expandir, mas a Barrinha ainda pode dar muito mais e é o principal ponto de diferenciação. Se nós olharmos à volta, praia, muitas têm, a floresta, muitas têm, espelhos de água até há alguns. Agora uma terra que tem isto tudo. Depois, concordo plenamente. Depois temos ainda a Barra de Mira, que é um turismo que não é um turismo de segunda. Temos um turismo completamente diferente, algo muito mais calmo. Temos que saber trabalhar isto. Com a bela praia de Poço da Cruz, não é? Bela praia, muito bela. Sim. E que teve alguém também com pensamentos muito disruptivos,
que trouxe uma dinâmica à praia através de um comércio local, trouxe uma dinâmica à praia muito boa, à praia propriamente dita. Já nem estou a falar ali ao centro porque houve outras pessoas. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu sou crítico é, por exemplo, a animação da época balnear. Como é que nós podemos anunciar turismo todo o ano e montamos um campo de futebol mais ou menos a 15 de agosto, de futebol praia? Como é que nós podemos anunciar turismo todo o ano e depois vamos falar que temos que esperar que a festa de Santo Tomé termine para começar a animação da época balnear? Eu critico isto. Ou seja, eu não acho que esteja tudo mal feito. Pelo contrário, acho que há coisas bem feitas. Mas há muito mais por se fazer. E quando falamos em potencial, se nós quisermos mesmo elevar o patamar, temos que colocar também os olhos no que está a acontecer à nossa volta e perceber que nós só perdemos numa coisa, que é na dinâmica que é criada. E essa aí só depende de nós. Depende da junta, depende da Câmara e depende das pessoas. Exatamente. Eu estava assim, até me estava a esquecer, tinha que fazer mais perguntas. Estava aí na conversa do Pedro. E já agora aproveito também para perguntar como é que avalia a forma. Vamos lá ver se eu me consigo fazer entender. A forma como é que a Praia de Mira se tem posicionado, mas dentro do Concelho de Mira. Para mim, a minha opinião é, eu respeito muito e cada vez mais, porque tenho tido passagens espetaculares pelas outras freguesias, mas para mim a freguesia da Praia de Mira é o ex-libris. 99% das pessoas que visitam ou que não são de cá e que dizem estive em Mira, na verdade passaram em Mira. Podem ter passado no Seixo, podem ter passado nos Carapelhos, mas eles vêm para vir à Praia de Mira e nós temos que respeitar isso. Eu acho que se criou uma narrativa no concelho que isto é tudo para a praia. Isso é mentira, porque quando a gente vai aí depois à freguesia da Praia de Mira, nós falamos com as pessoas, nós vimos no dia a dia, desde passeios, desde da forma como das dinâmicas criadas, nós vimos que afinal não é tudo para a praia. Acho que isso é uma narrativa errada que está criada no nosso concelho. A praia precisa de muito mais, até porque a praia também é uma importante fonte de rendimento para a Câmara Municipal de Mira. Desde IMI, tem um parque municipal a ser explorado pela Câmara Municipal, que a receita também entra nos cofres da Câmara. Ou seja, acho que aqui a Praia de Mira é o ex-libris e merece ter outro trato em nível de posicionamento. Atenção, eu tenho o meu filho nos Carapelhos, eu tive uma boa passagem pelo Seixo, cheguei lá a jogar meia época, tudo gente boa, tudo gente que nos trata muito bem, a boas terras, mas temos que olhar para a Praia de Mira como efetivamente é e com o trato que tem que ter. Com certeza. Tenho aqui uma pergunta agora, um grau um bocadinho mais não direi difícil, mas talvez complicado. Eu pergunto-lhe assim, no seu programa, quais são as 3 medidas mais concretas e realizáveis que quer implementar logo no início do mandato, isto claro, se for eleito? Então, Só 3, mas tenho que fazer uma introdução, que é a seguinte. Uma das coisas do meu programa, que já comecei, até eu trouxe aqui já o trabalho. Claro que isto nunca está fechado, nem depois de ganhar as eleições este programa estará fechado, porque haverá sempre opiniões e ideias a trazer. Este programa aqui baseia-se numa coisa, não tem uma promessa. Este programa aqui são objetivos, são medidas objetivas, adaptadas àquilo que é as competências da Junta de Freguesia e que efetivamente a gente possa realizar no mandato. Porque fartos de promessas e fartos disto, acho que está Portugal cheio e depois as coisas não andam para a frente. E portanto, comigo vão saber o que é que contar. Falar também, este programa aqui tem tido um grande contributo, tanto a nível de contactos, contactos pelo meu número pessoal, porque eu tenho disponibilizado o número pessoal nos meus panfletos, nos meus cartões, mesmo nas ruas, e já passou por mais de 100 pessoas com reuniões de debate. E há uma coisa que eu defendo que é não meter medidas que eu defendo que os outros façam. Ou seja, estar aqui com muitas medidas. Há 2 ou 3. Por exemplo, o lar de idosos e a creche. Porque eu tenho que defender. Não há outra forma de me posicionar. Eu tenho que defender, é necessário. No entanto, eu sei que não consigo fazer. Mas tenho que ter voz ativa nisso e é bom que esteja em todos os programas. Medidas concretas. Por exemplo, vamos aqui assim ao limpeza, manutenção e reparação.
não sei se já alguma vez viu aquelas aplicações que hoje permite mostrar as ocorrências. Nós hoje, o site da Junta já tem, ainda não está ativa, ok? É preciso ajustar ainda algumas coisas. Essa medida aí é uma das primeiras. E eu quero introduzir uma nuance, depois tenho que ver com essa empresa que fornece o software se consegue. Que é o quê? É que as ocorrências estejam visíveis. Quem não tem que ser, até por causa de uma questão de proteção de dados, quem é que reportou, mas quando é que reportou e qual foi o seguimento. Eu, enquanto Presidente da Junta, quando recebo uma ocorrência, tenho que dizer se é da minha competência, se é da Câmara e qual foi o seguimento que eu dei àquilo. E o que é que isto vai fazer? Isto vai responsabilizar, porque isto vamos chegar, eu já sei que isto quando for para o ar vão ser 100 incidências num dia, mas depois vai-se ter que dar resposta. E a gente no final do mandato vamos ver o que é que se deu resposta e o que é que não se deu. Claro que depois também se tem que colocar as prioridades e o que é que isso esteja tudo visível para trabalhar aqui também tudo o que é transparência e tudo o que é comunicação com as pessoas. Por exemplo, também outra medida da coesão da vida no o terceiro eixo estratégico, porque o programa está assente em 7 eixos estratégicos e no terceiro é a qualidade de vida e coesão social, que depois ramifica para 3 partes, que é as populações especiais, as crianças, idosos e também depois a população em geral. Criar um kit de parentalidade. Toda a gente que foi pai recentemente sabe, é um esforço enorme que nós temos e todos os miminhos que aparecem são bons. O que é um kit de parentalidade? É um pacote, não é um pacote que vai incentivar a natalidade, não é isso. É dar um mimo a quem, àqueles pais, àquele bebé que vão nascer, por exemplo, com um conjunto de benefícios, um cartão pré-pago de um estabelecimento de retalho, um body de dizer o I love Praia de Mira, o conjunto de rotina de pele, um Dudu, fazer parcerias a nível local, por exemplo, com fotógrafos para oferecerem uma sessão. Temos profissionais de saúde no Conselho de Mira, vamos falar com eles, terapia da fala, para quê? Para estas pessoas oferecerem uma, mas de forma preventiva, para a gente não andar só a correr atrás. Depois... Eu só lhe pedi 3, Pedro. Depois, só para terminar, esta aqui acho que também é importante, que é a qual? É para aquilo que eu há pouco estava a dizer da preservação da nossa identidade cultural. Por estas pessoas, você há pouco falou do João Jesus, temos N pessoas na Praia de Mira. Jesus, porque é o que eu conheço mais. Sim, mas temos N pessoas e de diversas áreas. Vamos buscá-las para trabalhar connosco na Junta de Freguesia. Com quem? Com as crianças, promovendo atividades intergeracionais. Passar o saber. E isto promove-se através dos públicos mais novos. Esta medida também consta. E pronto. E não me alongo mais. Sem dúvida alguma. Quero cumprimentar também a Andreia Petronilho, que diz força Pedro Mourins. Boa noite para a Andreia também. E Pedro, o associativismo e o voluntariado, que são áreas onde o Pedro tem bastante, não é alguma, tem bastante experiência, que papel é que poderão ter no seu projeto para a freguesia? Eu acho que é muito importante estar próximo do associativismo, por uma razão muito simples. A dinâmica da própria freguesia e até do concelho. Nós vemos a dinâmica do concelho, depende e tem uma grande criação de valor o associativismo, dos eventos que faz. Eu quero estar próximo porquê? Para as coisas serem de forma coordenada. Imagina agora o que é o Dia Mundial da Criança e 3 associações se lembram de fazer um Dia Mundial da Criança. Eu quero fazer parte, eu não quero mandar nas associações, cada um tem as suas direções para mandar, mas eu quero fazer parte da vida das associações, perceber quais são as dificuldades, também já visitei algumas associações nesta caminhada, perceber quais são as dificuldades e como é que a Junta pode ter um papel mais ativo com elas, porque nem sempre estamos a falar de dinheiro, por vezes é uma questão de organização, e eu com a minha experiência, uma das medidas que também ali está, criar um gabinete do associativismo, para dar todo o apoio que seja necessário e naquilo que a Junta não conseguir, vai falar com a Câmara para vir, olha, precisamos de ajuda nisto, parte fiscal, parte financeira, precisamos de ajudar as associações e de pôr as associações a trabalhar de forma coordenada. Eu acho que isso é muito importante para a freguesia porque a dinâmica vem do associativismo. Concordo plenamente.
Pedro, o que eu vou falar a seguir sei bem que não é da sua total competência futura, no caso de ser eleito, que é em relação à habitação. De toda a maneira, portanto, todos sabemos que a habitação e o custo de vida são preocupações crescentes. O que eu queria que o Pedro explicasse é que medidas é que defende, não é o que é que vai fazer, é que medidas é que defende para que a Praia de Mira continue a ser um lugar onde as pessoas possam viver todo o ano e não apenas na época alta. Que medidas defende? Eu sei que pouco poderá fazer para que isso Sim. aconteça, não é? Primeiro acho que há aí uma coisa que é quem vive na época alta consegue viver durante o ano, porque até acaba por ser ao contrário, ou seja, as pessoas ou estão de férias ou então vivem lá. O grande problema da Praia de Mira é que começa a haver muitos jovens, e principalmente jovens, que querem um terreno e não conseguem. Querem uma casa, não conseguem. E temos muitas, se calhar metade das casas estão fechadas porque são casas de férias e assim. Já percebemos que mesmo as medidas a nível nacional não têm tido um impacto tão positivo. Estão a ser revistas, têm que continuar a ser revistas. Não é um tema que seja de trato fácil. No entanto, por exemplo, sou defensor do que também está a ser feito, a habitação social. Quanto mais se criar aqueles terrenos na Videira Norte, as outras casas que também serão construídas, isto aqui assim já vai minimizar. Claro que isto é uma coisa estrutural que não vai ser fácil resolver, mas, por exemplo, fala aí também do custo de vida. Custo de vida, por exemplo, a Câmara Municipal eu defendo, enquanto futuro Presidente da Junta de Freguesia, a Câmara Municipal pode passar, como é que é? Não é passar, pode devolver 5% do IRS que recebe Exato, sim, para os municípios. Exato. Tanto quanto sei, posso estar errado, mas quando eu vi isso fui pesquisar e isso não foi feito. Isso é uma medida também. Se entramos questões sociais, vamos ver aqui na Praia de Mira, porque não fazer um acordo com um estabelecimento, e até temos a Comissão de Melhoramentos ao lado, com as condições criadas, haver uma sopa social. Algo deste género para ajudar. Porque sabemos que a nível estrutural, a Junta de Freguesia não tem. Tem que identificar, passar à Câmara, a Câmara resolver no que conseguir, porque há muitas coisas que são mesmo estruturais no nosso país. Claro, sem dúvida. Até porque licenças de alojamento local não é a Junta de Freguesia que passa. Exato, sim, E senhor. isso também acaba... isso ao início, Sim. só queria saber a sua visão nesse aspecto. Sim. E já agora, e por que não, que já acontece em muitos sítios, que é, a nível local pode ser definido tanto apoio à renda jovem como incentivos, da mesma forma que a natalidade e assim. Até é bom ressalvar que continuamos a ter um concelho mais envelhecido. Isto continua a acontecer. A tendência do país também se revê aqui, a nível local, concelho e freguesia. Com certeza. Em termos ambientais, podemos passar agora, que estamos a caminhar para o final desta entrevista. Em termos ambientais, que projetos é que gostaria de ver avançar para proteger a Garrinha? Também é uma das coisas que sei que sozinho não conseguirá fazer e provavelmente nem é da sua competência, mas gostaria de ver avançar, claro, é esta a minha questão, para proteger a Barrinha e reforçar a sustentabilidade da freguesia. A Barrinha tem um problema que é a probabilidade de contaminação por... aquela é uma palavra que não é tão familiar, que não uso no cotidiano, mas basicamente é uma contaminação fecal. Isto vem de quê? Proveniente. Temos ao lado da Barrinha, temos... É sim, desculpa interromper. O que lá está a gente já sabe. A minha pergunta Sim. baseia-se mais no que é que gostaria de ver avançar. Sim, mas é preciso, mas a gente já sabe, mas muitas vezes sabemos nós. As pessoas não sabem. E é importante dizer que qual é que é um dos problemas? Videira do Sul, saneamento, está ao lado da Barrinha. São muitas das casas, se não for a maioria, têm fossas de sumir. É fácil perceber, vai haver contaminação. Exato. Depois, descargas na Bala Real por parte de algumas empresas. Isto tem sido uma bandeira até do Francisco Reigota. Tem sido uma das vozes ativas de defesa. Até a própria Câmara se tem posicionado com isto. Tem que haver fiscalização de forma regular. E depois, a Tarde das Cochadas foi construída, mas sabemos que
Quando não tem capacidade, faz descarga e vem tudo aqui parar. Felizmente, e é bom ressalvar, não temos tido problemas e as análises comprovam, as análises da Barrinha, temos a praia fluvial, mas sabemos que a probabilidade de infecção é grande. Portanto, é preciso regulamentação, fiscalização e também vai tocar no ponto que falámos logo ao início, que a Videira do Sul avance com o plano de urbanização de forma urgente, porque não é só para quem lá está, é para todos nós e é uma questão turística. Com certeza. Agora vou-lhe colocar uma pergunta de grau 20, 0 a 20, que é daquelas coisas que tenho a certeza que o Pedro ou qualquer outro candidato gostaria que tivesse ao alcance para fazerem sozinhos, mas por vezes também não é da competência de cada um. Mas gostaria também de saber que estratégias propõe para combater a sazonalidade e criar emprego durante o ano, ou durante todo o ano. Eu sei que não estamos a falar de uma localidade, ou de uma vila, neste caso, com 20 mil habitantes. Estamos a falar só, talvez, de 3 mil, não sei, algo disso. Mas consegue alguma estratégia? O desemprego que existe hoje na Praia de Mira acaba por ser um desemprego que chama-se desemprego natural. Entre transições de emprego, pessoas que acabam de estudar, não há um problema grave. Aliás, nem no país estamos... Nos últimos 20 anos é uma das taxas mais baixas no país de desemprego. A questão da Praia de Mira até é, na sazonalidade, não tem pessoas. É claro, nós para angariar temos que ter condições. Já falámos aqui de 2 temas, que é a nível turístico. Se aproveitarmos o potencial turístico e conseguirmos efetivamente fazer o turismo todo o ano, vamos conseguir com que o comércio esteja aberto e que precise de funcionários durante todo o ano. Isso hoje não acontece. Depois, a parte da habitação. Nós temos hoje, na parte industrial, temos empresas que precisam de mão de obra e não conseguem. E principalmente mão de obra qualificada, porque o salário médio não subiu assim tanto e é difícil pagar uma casa na Praia de Mira e mesmo em arredores, mesmo para estar a trabalhar com um salário médio elevado. E esses são 2 problemas que a gente identifica, porque é que não é a questão da sazonalidade. Depois, para ajudar, eu acho que aqui é mais importante, é ajudar a combater a falta de mão de obra na sazonalidade, que isto acontece, que é os cafés e os bares. Fazer parcerias, junta de freguesia com as escolas de hotelaria, por exemplo. Colocar aqui jovens a trabalhar, a vir fazer os seus estágios remunerados, mas a trazer know-how, a trazer experiência, vai fazer evoluir os negócios, o dar as formações às pessoas de cá também. Isso poderá ajudar a combater a sazonalidade. Com certeza, só aqui dar as boas noites também ao Francisco Soares Reigota, que ele envia as boas noites para todos. Ele diz ainda que tenho a honra de ainda ser presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, mas que é saber que as nossas terras, Barra, Videira e Praia, vão ficar em boas mãos. Tenho convicção que vais ser um presidente de excelência. Conta comigo e com o meu apoio incondicional. Forte abraço para os dois e todos os mirenses que nos ouvem. Portanto, isto são as letras, neste caso não são palavras, são as letras do atual presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, o Francisco Reigota. Para os mais jovens, como é que o Pedro pensa dar voz e também criar oportunidades? E já agora faço 2 numa, e para a população sénior também, que respostas sociais é que considera prioritárias? Então, o ponto 7, para a parte dos jovens, o ponto 7 do nosso programa é a juventude e participação cívica. Eu quero trazer os jovens a participarem. Por exemplo, uma das medidas é ter uma assembleia de freguesia jovem. Dar a voz, porque muitas vezes, se não tiverem confiança, se não houver proximidade, os jovens passam ao lado de tudo o que é isto política, até porque isto tudo o que é política e tudo o que envolve isto parece, antes da gente entrar, isto parece tudo muito chato. E a gente tem que descomplicar isso. E isso faz-se desde pequenos, através de estar a promover a cidadania ativa deles. Depois, disse-me também dos idosos. Os idosos hoje precisam, sem dúvida nenhuma, de ter o lar de idosos,
e precisam que seja feito, continue a ser feito o apoio prestado pelas JUPAs. Faz um trabalho espetacular a nível de apoio domiciliário e depois também de centro de dia. Nós próprios também, ao trazer estas medidas de convívio intergeracional, também queremos aqui começar a envolver os jovens no que são a dinâmica e que as crianças. Isso também os traz a sair de casa, muitas vezes, porque vão se sentir úteis novamente, vão voltar a estar ativos, porque vão estar, por exemplo, estar a ajudar a fazer uma horta na escola. Isto depois há aqui um trabalho muito grande a ser feito com a própria escola e que também através da igreja, da catequese. Estes projetos aqui é importante envolver estas pessoas todas. Com certeza. Estava aqui, já estamos mesmo a terminar, sem dúvida alguma, aqui a ver a minha cábula. E o Pedro, que compromissos públicos, se não quiser responder, não responda, está bem? Mas que compromissos públicos é que pode assumir quanto à forma como será feita a gestão de recursos e a prestação de contas? Que isto hoje em dia fala-se muito em contas, não é? Sim, acho que aí é uma forma, fazer a gestão de uma forma próxima e transparente com tudo. Também isso não acho que seja. Poderá ser essa? Acho que já tem sido feita pelo Francisco Reigota. As assembleias são públicas, têm sido no Centro Cultural. As assembleias são públicas. Depois, a nível tecnológico, sei que há a vontade também de fazer a migração, mas depois é preciso que a estrutura o permita. Quando eu digo estrutura, é a estrutura humana, para conseguir pôr tudo o que é as atas das assembleias também no online, ou seja, trazer isto para a parte online, para que toda a gente possa ter acesso. São boas notícias. Sim, isso não, acho que isso não há, porque hoje em dia, mas isto é importante saber que hoje em dia, se você quiser ver um relatório de contas ou um orçamento da Junta de Freguesia, você pode ver. É só ir à Junta de Freguesia e pedir o mesmo. Agora, estamos aqui a falar, por exemplo, uma Assembleia de Freguesias, de freguesia ser emitida em direto. Se calhar até você nos vai dar um excelente contributo com isso. Porquê? Porque é preciso meios tecnológicos, é preciso algum saber para que as coisas corram bem. Porque mesmo com os recursos humanos, com técnicos informáticos e com equipamento de excelência, como é o que está instalado no átrio, temos assembleias municipais que há atrasos entre a voz e o vídeo, que a gente chega a um ponto em que não está a perceber quem lá está, sabe? Mas quem está a ver não consegue acompanhar. E se for para fazer mal feito, não fazemos. Agora, vamos tentar arranjar forma de fazer, porque acho que todos saem a ganhar se as coisas forem feitas de forma transparente. Fazer um briefing depois da ata nas redes sociais da Junta de Freguesia, o que é que foi discutido e o que é que foi decidido, o que é que foi aprovado. Isso também pode ser feito. Pedro, não estando eu a querer defender ninguém, na questão que falou agora das transmissões em direto, por vezes terem esse problema. E não foram muitas que isso aconteceu, mas isso não depende muito da pessoa que está a fazer. Por vezes há uma quebra de internet e aí estraga logo tudo, não é? Estraga logo tudo, já não há remédio. Mas já era aí que eu queria chegar, porque imagina, as associações as assembleias têm sido feitas onde? No Centro Cultural, porquê? Porque é o que permitir o espaço físico adequado. O Centro Cultural não tem internet. Tudo parece fácil e não é complicado. Há que meter. Tudo parece fácil e não é complicado. Mas sim, tem que se procurar essas soluções e eu sou a favor disso. Certo. Boa noite para o Carlos Laranjeiro também, que envia as boas noites a todos e diz força Pedro e envia também um abraço. Portanto, estamos mesmo na reta final. O Pedro, se tivesse de escolher um lema que resumisse a sua candidatura, qual é que seria? Já está escolhido. Juntos vamos fazer a diferença. Já está escolhido, já está anunciado. Não o iria alterar. E aqui reforço que o Juntos não é só um momento da campanha, não é só fazer a diferença agora, temos que fazer a diferença durante os próximos 4 anos. Certo. Todos. Quase para terminar, qual é a mensagem final que gostaria de deixar aos ouvintes da Rádio Mira e a eleitores da Praia de Mira, da Barra e, evidentemente, da Videira? Então, a mensagem que eu posso deixar é que
tenho tido um percurso tanto profissional como associativo de uma entrega total. Procuro sempre a solução. Estou rodeado com uma equipa de grande valor, uma equipa heterogénea, uma equipa associativa, e que queremos muito representar as 3 localidades de uma forma exemplar e fazer levar as coisas para outro patamar. De mim vão poder contar, ser o elo de ligação, ser um amigo, ser alguém, daí também partilhar o meu número pessoal, que mesmo que não saiba eu vou procurar saber, mesmo que não seja da minha competência, eu vou procurar a solução para as pessoas dentro das competências que têm. Certo. Prometo que é mesmo a última e pergunto-lhe porque devem os cidadãos confiar o seu voto em Pedro Mourins no próximo dia 12. Sim. Que é retiro-me um bocadinho, que é acho que tenho provas dadas a nível, o meu perfil para liderar este projeto tem provas dadas, tenho o reconhecimento não só dos meus, mas mesmo dos outros que acabam por apoiar outras pessoas e reconhecem valores e princípios em mim. Além disso, tenho, como eu disse ainda agora, a força da minha equipa. Tenho noção que tenho uma equipa muito boa. Depois tenho outro fator que é a proximidade com o Francisco. Temos pela primeira vez, que eu me lembro, a oportunidade de ter um presidente da Câmara que também esteve na junta de freguesia, que conhece os cantos todos das terras, e que será uma mais-valia. Não é inédito, deixa-me só dizer, não é inédito. Pelo menos que eu conheça, da junta de freguesia da Praia de Mira. Da Praia. Da Praia de Mira não conheço que outra. falar em geral. De geral, sim. E o próprio Arthur acaba por vir daí. Primo aqui um bocado. Pronto. Mas basicamente o Francisco vai ser também uma mais-valia para esta candidatura, que é uma candidatura de continuidade. Certo. Chegamos então assim ao final da nossa entrevista com o Pedro Mourins, candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia da Praia de Mira nas eleições autárquicas de 2025. Pedro, agradeço a sua disponibilidade e a partilha das suas ideias para a freguesia e com certeza que vamos estar atentos também. Muito obrigado. Sim? Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Amigos ouvintes, recordo que na próxima segunda-feira regresso com mais, não uma, mas sim 2 grandes entrevistas no âmbito das autárquicas 2025, dando voz a todos os candidatos aqui na sua rádio. Portanto, não perca, segunda-feira a partir das 19 horas e a partir das 21. Boa noite e um excelente fim de semana para todos.